A sua imaginação seguia a primeira carruagem e depois outra, até as grandes casas espalhadas pela encosta. Viu-se com um casaco de pele e um chapéu de veludo enfeitado com penas, inclinando-se no banco e casualmente murmurando para o condutor: siga para casa. Mais uma vez diante da porta da casa, a imaginação ficava embaraçada. Jerusa tem imaginação. E que imaginação! A senhorita Lippert certa vez dissera-lhe que essa imaginação lhe causaria grandes problemas se não tomasse cuidado. Mas, por mais aguçada que fosse tal imaginação, não conseguiria levá-la para além da entrada principal das casas que queria conhecer. Desafortunada, impaciente e aventureira, a jovem Jerusa, em seus 17 anos, nunca havia estado em uma casa comum. Ela sequer podia imaginar a rotina diária desses outros seres humanos que seguiam suas vidas sem órfãos. Hoje nós iremos falar sobre o livro Sempre Sua, George, de Jane Webster. Acho que é assim que se pronuncia. Essa história aqui, gente, se você quer ler uma história que não é um conto de fadas assim comum, mas é um conto de fadas do meu tipo preferido, em que uma jovem com toda a dificuldade do mundo acredita nos estudos como forma de superação e assim consegue chegar a um grande êxito, né, profissional, psicológico, amoroso e tudo mais. Adoro. Sempre Jude, né, foi publicado em 1912 para a escritora Jane Webster. Esse aqui é um pseudônimo da autora, né? E é um romance epistolar, ou seja, ele é contado por cartas, as cartas entre Jude e Papai Pernilongo, né? Na introdução aqui nós temos uma narração em terceira pessoa, né? Quarta-feira Cinzenta, e esse título Quarta-feira Cinzenta é muito importante porque Jude, ela é Jerusa Abbott, né? Jerusa Abbott, e ela vive em um orfanato para meninas, né? Um orfanato bem precário, mantido por pessoas ricas, como ela bem chama aqui, né? Os benfeitores, né? E aí, as crianças só podem ficar no orfanato até os 16 anos de idade. Jerusa, ou seja, Jude, por não ter ninguém nem para onde ir, ela continuou nesse orfanato. Jude, ela gostava muito de estudar, não é à toa que a capa, assim, né? Abrindo um parênteses para falar sobre essa edição da Pedra Azul. Eu acho que esse livro só tem a tradução da Pedra Azul, editora. Olha essas imagens. Aqui dentro eu não vou mostrar muitas imagens, mas tem várias imagens, várias ilustrações, ó, maravilhosas do... Esse aqui é Jude, num lugar especial que eu vou falar mais pra frente. E esse livro aqui foi uma grata surpresa. Eu estava numa ressaca literária horrorosa. Peguei ele para ler despretensiosamente, só para dar uma olhadinha por cima e me consumiu. Não parei de ler, também é pequeno, né? Fecha parênteses, né? Então, Jude, ela mora nesse orfanato. Ela completou 17 anos, mas ela só poderia ficar ali até os 16. Mas ela estuda, se destaca. E ela escreveu um artigo para o trabalho, né, de língua inglesa, que é chamado Quarta-feira Cinzenta, em que ela vai falar sobre as condições das jovens naquele orfanato, né? É tanto que tem um momento que Georgie ela é chamada para o escritório e quando ela está prestes a entrar no escritório, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Quando Georgie está prestes a entrar no escritório, né, que foi chamada pela senhorita, ela vê essa imagem aqui, ó, que é aqui é Georgie, aqui é um homem gigantesco de alto, né? Parece um pernilongo. Pois é. Ela vê ele de relance, não vê o rosto dele. Ela entra no escritório, começa a conversar eu quero falar freira. E a senhorita fala lá, né? A coordenadora do orfanato diz que geralmente os benfeitores, os homens ricos, sempre apadrinhavam meninos para ir para a universidade, né? E não era comum meninas irem, as meninas iam trabalhar, né? O casal trabalhar. Mas aí, devido a esse artigo, Quarta-feira Cinzenta, de Jude, né, que ela escreveu e chamou muita atenção desse benfeitor, né, que ela chama ele de Papai Pernilongo. Por quê? A senhorita fala, ó, tá vendo esse rapaz que acabou de sair aí? Ela disse, eu vi de relance. Pois é, ele achou interessante seu trabalho e resolveu financiar a sua universidade. E Jerusa fala, nossa, universidade! Pois é, gente, isso é o tipo de romance
que eu adoro ler, sabe? Uma menina que passa por dificuldades, mas tem a chance de mudar a sua vida por meio do estudo, do conhecimento e tudo mais. E aí, nesse primeiro momento, nós conhecemos as condições dos jovens viventes, as jovens, né, que vamos falar que esse orfanato é só para meninas. As jovens que vivem, né, nessas orfanatos femininos, bem precário e tudo mais. E aí ela vai ser enviada para a universidade, né? E a única condição que o papai Pernilongo, que ela, né, ela começa a chamá-lo assim, é que todo mês ela tinha que escrever uma carta para ele contando como estava o seu andamento na universidade, né? E aí, minha gente, uma das imagens mais lindas que eu vi foi essa que eu mostrei para vocês, né? Ela chegando lá na universidade, né? O quarto, ela vai dividir o quarto com mais duas moças, né? E, se eu não me engano, duas ou três, não lembro agora. Mas ela vai dividir o quarto. Uma é bem rica. E aí ela vai vendo a diferença. Ou seja, a moça que ela dividiu o quarto, né? Eram bem diferentes. E a gente vai acompanhando as dificuldades dela de aprender francês, porque ela não teve a chance de aprender desde cedo. Eu anotei, tem algumas páginas assim, ó, bem interessante, que ela vai lendo livros, né? Ela vai falando. Por exemplo, aqui, ó. Depois da missa, quinta-feira. Sabe qual é o meu livro favorito? Quero dizer, neste exato momento, porque eu mudo de ideia a cada 3 dias, O Morro dos Ventos Vivantes. Emily Brontë era tão jovem quando o escreveu, sem nunca ter deixado a Howard. E ela nem nunca conviveu muito com homens. Como conseguiu criar um homem como Radcliffe? Então, são esses tipos de interjeições, de pensamentos, de insights que ela vai tendo ao longo do seu desenvolvimento intelectual, né? Então a gente vai ver uma moça com dificuldades para aprender porque não teve uma base forte. A gente vai tendo uma jovem que é, por exemplo, vai começando a ganhar o dinheiro com alguns poemas que ela consegue, que esses poemas vão ser publicados, né? Vocês irão ver também uma moça cheia de dignidade, né? Porque aquele papai pernilongo, benfeitor, né? Quando ela comenta assim, o meu quarto está com umidade, não sei o que, ele quer mandar mais dinheiro para ela e ela não quer receber, pelo contrário, ela quer estudar e quer pagar pelo aquele financiamento, porque não deixa de ser, né, gente? É um financiamento que ele fez para ela, né? Ela vai para a universidade e ela gostaria de pagar. É interessante, é que eu faço um roteiro e não sigo o roteiro. Mas eu acho bom, assim, porque eu gosto de falar do livro com as memórias que eu tenho na minha cabeça para que depois eu possa, né, quando eu quiser relembrar, né, é isso. Eu não vou contar muita coisa porque, como vocês podem ver, né, o livro é curtinho. E aí, se eu falar mais coisa, vai acabar dando spoiler e não é isso que eu quero. Mas assim, sempre sua Jude, né? Ela vai contando a história dela, o que tá acontecendo, os desafios dela, os desafios que ela enfrenta a cada mês a esse papai pernilongo. E no final vai ter um grande plot. Eu, quando comecei a ler a história, eu já estava prevendo mais ou menos o plot do livro, mas não deixa de ser emocionante. Eu particularmente amei, amei, amei o livro. Amei. Gente, é aquela coisa, é uma leitura fluida, uma leitura gostosa. E outra coisa também, esse livro aqui, em 1913, ele foi transformado em uma peça teatral. A peça teatral foi tão famosa na Broadway, né, que tinha bonecas de Judy sendo vendidas, né? Foi um sucesso. Parece que no inglês o nome desse livro é Papai Pernilongo, né, que é o benfeitor da Judy. Mas já aqui na tradução da Pedra Azul, sempre sua Judy, né? Que eu acho que não faz muita diferença. Nesse livro aqui, você vai ver a biografia dessa escritora aqui, né? Jane Webster. Gente, eu não sei se tem outras obras dela publicadas. Provavelmente, né, a Pedra Azul vai publicar. Se eu não me engano, esse livro só tem tradução pela Pedra Azul. Mas a Jane Webster nasceu como Alice Jane Candler Webster em 24 de julho de 1876, em Fredonia, Nova York. Formou-se em 1894 na Escola Normal de Fredonia, onde se especializou em pintura e em porcelana. E depois passou 2 anos na Escola Lady Jane Grey, momento em que veio a adotar o nome de Jean, inspirado com uma colega de quarto com este nome, unindo-se ao sobrenome, Jean Webster. Então já sabemos que o nome dela não é esse, né?
E aí ela também vai depois para a universidade, né? E na universidade ela escreve outro romance, que é Quando Patty Foi para a Faculdade. Então o que a gente vai perceber é que esses romances, pelo menos esse aqui e o outro, né, é focado nessa narradora, no caso que está enfrentando os problemas dos estudos, né? Outras coisas também assim interessantes. Olha, gente, as imagens, meu pai, eu não queria mostrar, mas olha só. Judy aqui sentadinha escrevendo a carta para o seu papai pernilongo. Então não vou falar mais coisas, porque olha, isso que eu falei é um tico, parece assim um livro curto, né? Mas ela tem várias reflexões sobre vários outros livros clássicos e você tem que ler, porque é maravilhoso. Então é isso, gente. Fica aqui mais uma resenha, mais uma semana que eu consigo publicar. Por favor, você aí clica aqui, dá um gostei, né, pra mim. Compartilha esse vídeo para ver se eu consigo crescer um pouco mais, que eu quero continuar com esse canal, né? E eu pretendo melhorar as resenhas. Esse livro aqui eu não vou falar muita coisa. Se tiver o outro livro, né, que é Quando Patty foi para a faculdade, eu pretendo gravar uma resenha mais detalhada. Mas, gente, por favor, leiam esse livro. Ele é muito docinho, gente. Que livro docinho, muito lindo. Obrigada, Pedra Azul, por a tradução desse livro.